que faz com que aumente a intensidade das forças intermoleculares entre as moléculas são os tipos de interações de polo induzido que são presentes, né, nas moléculas apolares, né? Então, em moléculas apolar, iremos encontrar as interações de polo induzido. Também nós temos as moléculas que possuem o dipolo permanente, né? Que são características das moléculas polares, né? Então, quando observarmos molécula polar, a força intermolecular que irá atuar é o dipolo permanente, é o dipolo-dipolo. E por fim, nós temos também as moléculas que possuem o hidrogênio, né? Ligado diretamente, né, a aqueles três elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio. Né? Aqui vão formar as chamadas pontes de hidrogênio. À medida que essa intensidade ela aumenta as forças intermoleculares. Então, esse aumento, ele aumenta da molécula que é apolar, depois polar e, por último, pontes de hidrogênio. Então, pH ED, que é o dipolo-dipolo, é maior do que o DI, que é o dipolo induzido. Tá? Então, esse aumento, né, das forças intermoleculares aumenta e, consequentemente, o ponto de ebulição também aumenta, tá bom? Tomar cuidado com as cadeias carbônicas, de cadeia normal, que apresenta carbonos primários e secundários, e cadeia ramificada, tá bom? Então, iremos aqui observar aqui um caso, né? Que nós temos aqui algumas moléculas, tá? Que iremos colocar em ordem crescente aí, de interações intermoleculares e possivelmente de pontos de ebulição, tá? Observando para essa molécula aqui, ó, para essa molécula, aqui nós só temos carbono ligado a carbono. Então essa molécula só pode ser apolar, tá? Então é uma molécula apolar, tá? Por exemplo, essa molécula aqui não tem o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Então a polaridade dela é baixa, polaridade baixa, mas é uma molécula mais polar do que essa daqui anterior, do que um hidrocarboneto, tá? Então essa molécula é polar, tá? Polaridade baixa, mas é polar, beleza? Essa molécula aqui ela já tem a presença aqui do hidrogênio ligado diretamente no oxigênio. Então aqui ela já forma as pontes de hidrogênio. Então forma aqui as ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, tá? Essa outra molécula aqui também nós temos o hidrogênio ligado diretamente aqui ao oxigênio, também forma pontes de hidrogênio. A pergunta é, qual dessas moléculas tem maior intensidade, né? Qual que tem a maior força intermolecular, tá? Lembrando que moléculas apolares têm uma força intermolecular menor do que moléculas polares, e as moléculas polares têm menor do que pontos de hidrogênio. Então, se a gente for colocar em ordem crescente de ponto de ebulição, nós vamos observar o seguinte, por exemplo, que a estrutura, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, né, ela tem um ponto de ebulição muito maior do que, por exemplo, essa outra estrutura aqui. Por quê? A cadeia carbônica é normal. Toda cadeia carbônica que é normal, ela possui uma interação maior, né? A área de contato é maior, né? Então, a energia necessária para romper essas estruturas serão maiores, tá? Então, os pontos de contato serão maiores, a área superficial é maior. Então, vamos chamar, por exemplo, essa estrutura aqui, essa primeira de... Deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui a estrutura 1, né? Estrutura 1, aqui a estrutura 2, aqui a estrutura 3 e aqui a estrutura 4, tá? Então vamos chamar, vamos dizer que aqui a estrutura 3, né? A estrutura 3, tá? Estrutura 3. A estrutura 3 ela tem um ponto de ebulição maior, tá? Então ponto aqui de ebulição, ponto de ebulição maior, né? Do que quem? Do que 4. Porque 4, esse carbono aqui do meio, ó, ele é um carbono terciário. Observe, está ligado a esse e esse aqui, ó. Então, pelo fato de ser uma cadeia carbônica ramificada, o ponto de ebulição diminui pelo fato da área superficial.
os pontos de contato não serem os maiores possíveis. Então começa a diminuir o ponto de ebulição, mesmo tendo o hidrogênio ligado ao oxigênio, formando as pontes de hidrogênio, onde as interações termomoleculares são muito mais fortes. Mas pelo fato dela ser ramificada, ela impede essa interação ser forte. Então o ponto de ebulição começa a diminuir. Então a estrutura 3 tem um ponto de ebulição maior do que 4, né? Agora tem um detalhe. Observe que aqui tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, mas nessa estrutura 2 não tem o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Então já o 4 ele vai ter o quê? Ele vai ter um ponto de ebulição maior do que a estrutura 2, né? Do que a estrutura 2, porque a polaridade aqui ela tem uma polaridade baixa. A polaridade ela é baixa. Aqui a polaridade é mais alta, mas em contrapartida a interação intermolecular ela é o que? Ela é um pouco menor, né? Pelo fato de ser uma cadeia ramificada, né? Mas com relação ao ponto de ebulição, né? Essa molécula aqui, que por ser menos polar, ela vai ter um ponto de ebulição maior, pelo fato também da área superficial ser maior. Então, 4 é maior do que 2, né? Do que a estrutura 2, né? 4 é maior do que a estrutura 2. E 2 tem um ponto de ebulição maior do que 1, né? Do que 1, tá? Então 2 tem um ponto de ebulição maior do que 1. Então o ponto de ebulição da estrutura 1 é um ponto de ebulição baixo, tá? Por que um ponto de ebulição baixo? Porque vocês já observaram que as interações de dipolo induzido, que são somente em moléculas apolares, né? Ó, moléculas que não têm polos, né? Eles são criados de forma induzida, né? Esses polos prevalece aqui nessas moléculas que têm elementos iguais, né? Carbono, carbono ligados entre si, tá? Ou outra molécula apolar, tá? Então, com relação a ponto de ebulição, é importante que vocês entendam isso, tá? Não é porque eu tenho uma estrutura que tem um hidrogênio ligado ao oxigênio que eu vou dizer que ela vai ter um ponto de ebulição maior. Não, tomar muito cuidado quando vocês comparam estruturas com tamanhos diferentes, tá? Lembrar dessa dica aqui, tá bom? Nós temos também um outro caso também, muito interessante, que é sobre esses grupos polares aqui, ó, tá? À medida que esses grupos polares aqui, ó, eles vão aumentando, tá? Na molécula, que estão ligados na molécula, o que acontece com a solubilidade? A tendência dela é aumentar, tá? Agora, professor, se grupos apolares, não estou falando mais de polares, tá? À medida que os grupos apolares eles aumentam, o que acontece? A solubilidade vai diminuir, tá? Então, esses grupos apolares aí, quando eles aumentam, tá? Grupos apolares, né? A parte apolar, né? Quando a parte apolar aumenta, esses grupos apolares, a solubilidade, a tendência dela é diminuir, tá bom? Em água, né? Quando eu falo, tô falando em água, tá bom? Então aqui nós temos 3 estruturas, tá? Nós temos as 3 estruturas aqui, ó. Tá? Então nós temos essa que tem a presença aqui de um OH, um hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Aqui nós temos, além do OH, nós temos a presença do CH3. Então o que está acontecendo? Aqui está começando a aumentar a parte apolar, né? Então essa parte aqui apolar, ó, ela começou a aumentar, a parte apolar. Então ela começou a aumentar. A mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos o que? 2 grupos, né? 2 grupos polares, né? O isopropil e o metil, né? Então, além do OH. Então, à medida que essa parte apolar vai aumentando aí, então se ela vai aumentando, então o que vai acontecendo com a solubilidade aqui? Ela vai diminuir, tá? Então a parte apolar, né, aumenta e aí a solubilidade delas em água, né, vai diminuir, tá? Então a solubilidade em água. Então, se a gente fosse colocar em ordem aqui, quem tem maior ou menor solubilidade?
Essa estrutura aqui, ela tem uma maior solubilidade, né? Tem uma maior solubilidade essa estrutura aqui em relação a quem é essa outra estrutura aqui. Só que essa estrutura aqui, pelo fato de ter só um CH3, ela ainda é mais solúvel, né? Ela ainda é mais solúvel do que essa outra estrutura aqui, ó. Porque ela tem dois grupos, né, apolares, tá? Estrutura 1, né? Vamos colocar aqui estrutura 1. Aqui estrutura 2. E aqui estrutura 3, tá? Então, quem seria menor e maior? Primeiramente, a estrutura 1 é maior do que a estrutura 2. E a estrutura 2 é maior do que a estrutura 3. O que é isso aqui que eu estou colocando? Solubilidade, tá? Então, aqui eu estou falando de solubilidade. Então, aqui a solubilidade é maior, né? Ó, o SOL, solubilidade é maior, enquanto na estrutura 3 a solubilidade é menor. Tá ok? Então, é dessa forma. Com relação a esses grupos polares, né? Os grupos que apresentam hidrogênio ligado a oxigênio, tá? Que formam as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, observe o seguinte, que à medida que esses grupos polares aumentam, o ponto de ebulição também aumenta, tá? Tomar muito cuidado que quando eu tenho, por exemplo, aqui, uma estrutura 2 aqui, ó, uma cadeia carbônica de cadeia normal, né? Por exemplo, carbonos primários e secundários, comparado a essa estrutura 1. Aqui só tem uma hidroxila, um OH, não hidrogênio ligado a oxigênio. Aqui nós temos 3. Então, por exemplo, qual dessas duas estruturas teria maior ponto de ebulição? Uma vez que quanto maior os grupos polares, maior ponto de ebulição. Com certeza, só pode ser a estrutura 1, né? Estrutura 1 vai ter o que? O maior ponto de ebulição em relação à estrutura 2, tá? Então, 1 tem maior, né? Maior aqui ponto de ebulição. E a estrutura 2 tem o menor ponto de ebulição, ok? Então, tomar muito cuidado com relação aos grupos polares. Aqui a gente pode fazer uma recapitulação das vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas que se dissolvem em água no organismo, né? Por exemplo, a vitamina C. Por isso que a vitamina C ela se dissolve em qualquer proporção, né? Ela é excretada em qualquer proporção, né? Na urina, né? A vitamina C, facilmente solúvel na água do nosso organismo. Já as vitaminas lipossolúveis, que são as que se dissolvem em gorduras, elas não possuem muitas hidroxilas. Na verdade, se possui uma ou duas é muito. E em relação à parte apolar, aumenta nas vitaminas lipossolúveis, tá bom? Por exemplo, quando eu tenho duas estruturas, né, de cadeia normal, à medida que essa cadeia aumenta, as interações, né, as forças intermoleculares aumentam, a intensidade, né? Aqui, lembrando que aqui eu tenho uma molécula que forma pontes de hidrogênio, né, ligações de hidrogênio, tá? Tem o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. À medida que essa cadeia aumenta, as forças intermoleculares aumentam, a área superficial aumenta, a energia cinética aumenta, o ponto de ebulição também aumenta, tá bom? Tomar muito cuidado com esse detalhe, tá? Não é levado em consideração o OH, o hidrogênio ligado ao oxigênio, quando vamos estudar ponto de ebulição. É levado em consideração a interação intermolecular, se ela é ramificada, se ela é de cadeia normal, tá bom? Então, à medida que essa cadeia carbônica diminui, como é o caso aqui da estrutura 1, só tem 2 carbonos, né? A solubilidade, a tendência dela é aumentar. Ou seja, à medida que a cadeia carbônica aumenta, a quantidade de carbonos aumenta, a solubilidade diminui, tá? Então é o inverso. À medida que a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade diminui. Por quê? Porque a parte apolar vai predominar em relação à parte polar. Ela vai ter muito mais força, né, para interagir com uma outra parte, né, também apolar, do que a parte polar, aqui o OH, né, interagir com a água, por exemplo. Se formos comparar 1 e 2, o 1 vai ter uma solubilidade maior do que 2, porque o 1 tem uma cadeia menor, né? Então o 2 tem uma cadeia maior, beleza, pessoal?